Vamos lá, a gente começar com destaque internacional. Vamos abrir com cúpula do BRICS na Rússia. O Brasil adotou uma postura dura contra o exército de Israel na faixa de Gaza durante o discurso do chanceler Mauro Vieira. A gente tem informações ao vivo diretamente lá da Europa, o Luca Bassani, para nos atualizar a respeito desse pronunciamento e outras notícias relacionadas a essa cúpula, né? Luca, bem-vindo. Boa noite. Boa tarde a você, Lívia, as nossas debatedoras, a quem nos assiste aqui no Linha de Frente. O assunto que dominou essa semana e que nós vamos hoje agora falar do último dia é a cúpula dos BRICS que aconteceu em Kazan, na Rússia, tendo o presidente Putin como anfitrião e não teve a presença do presidente Lula por conta do seu acidente doméstico. Ontem nós falávamos aqui sobre a possível ampliação do BRICS com o convite feito a mais 13 países, né, em quase todos os continentes. E hoje tivemos falas mais pontuais do chanceler brasileiro, que inicialmente colocou os ataques em Gaza como uma punição coletiva aos palestinos, dizendo que as Nações Unidas, inclusive que estavam representadas pelo secretário-geral Antônio Guterres, elas ajudaram na criação de Israel e devem também agora ajudar na criação de um Estado palestino, já que este seria o único caminho para a paz. Mauro Vieira diz que condena todas as ações terroristas, como aquelas tomadas pelo Hamas no ano passado, mas que a maneira desproporcional com a qual Israel respondeu está punindo coletivamente os palestinos e, portanto, é necessário um novo modo de governança global. Lembrando que agora os BRICS têm já os Emirados Árabes Unidos, tem o Irã, tem também o Egito e pode contar também com a Argélia, caso ela aceite o convite, como nações muçulmanas que defendem sempre a causa palestina para a criação de um Estado soberano ao povo palestino. Ao mesmo tempo, nós vemos que, quando indagado por jornalistas sobre a possibilidade de inclusão da Venezuela, Mauro Vieira, ele meio que não respondeu de maneira direta. Ele disse que, a partir de agora, todos os novos membros, todos os convites feitos deverão ser realizados através de uma conversa consensual de todos aqueles participantes dos BRICS. E, portanto, caso no futuro haja um consenso para que a Venezuela adentre o grupo, ela poderá também fazer parte. Todavia, a gente sabe que o Brasil adotou uma postura muito mais crítica ao governo venezuelano durante os últimos meses, principalmente após os grandes indícios de fraude das eleições presidenciais que aconteceram no país sul-americano, e na qual Nicolás Maduro foi dito vitorioso, apesar de muitas provas dizerem que Edmundo González tinha sido, de fato, a pessoa que ganhou aquele pleito. E, para finalizar, nós temos que o presidente Putin e a Rússia como um todo defendem a permanência da ex-presidente Dilma Rousseff à frente do banco dos BRICS, já que fez um bom trabalho. Ele acredita que mudar esta presidência agora, principalmente considerando que a Rússia é um dos países mais sancionados na questão bancária, na questão financeira, poderia ser problemático. Então, depois desse pequeno resumo, eu acho que é importante a gente escutar esta fala de Mauro Vieira, que separamos também um trecho. Vamos acompanhar. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino independente. A decisão sobre sua existência foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Mas a mesma ONU que criou o Estado de Israel hoje se vê de mãos atadas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas. Mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial. À medida que a violência se alastra para o Líbano, será necessária máxima cautela para que esse conflito não se transforme em uma guerra total. Evitar uma escalada também é crucial no conflito na Ucrânia. Pois é, nós vimos aí então na fala de Mauro Vieira, chanceler brasileiro, que as questões relacionadas ao Oriente Médio foram detalhadamente questionadas, né? A posição de Israel, a necessidade da criação de um Estado palestino, ao mesmo tempo em que, na guerra da Ucrânia, ele disse que é importante uma mediação dos países do BRICS, inclusive mencionando a proposta de paz encabeçada pelo Brasil e pela China, mas que é vista por muitos analistas europeus como uma solução pró-Rússia para essa guerra, já que praticamente congelaria as linhas atuais de batalha
e não fez críticas ao Kremlin, nem mesmo condenando a invasão da Rússia no território soberano da Ucrânia. Portanto, muitos aqui na Europa, pelo menos, têm repercutido a fala do chanceler brasileiro como se fossem 2 pesos, 2 medidas, criticando bastante o conflito no Oriente Médio, onde há uma resposta muito forte por parte de Israel para tentar defender as suas fronteiras, ao mesmo tempo deixando o povo palestino em uma situação humanitária extremamente complicada, extremamente caótica, ao mesmo tempo em que a guerra da Ucrânia, por se tratar de um dos seus aliados ser um dos beligerantes, ela é pouco mencionada pelo presidente Lula e pelo Itamaraty, que geralmente evita comentar esse assunto em detalhe para não se indispor com a Rússia. O objetivo da cúpula dos BRICS, então, foi concluído, dizendo quais serão os próximos passos a serem tomados para a expansão do bloco. Agora, como dissemos ontem, cabe aos 13 países convidados aceitarem ou não este convite e também começarem já as discussões para relações bilaterais, multilaterais e também a participação oficial durante as próximas cúpulas. Vamos ver o que falará o chanceler Mário Vieira e toda a delegação brasileira ao retornar ao Brasil, que com certeza serão perguntados sobre outros detalhes discutidos nos bastidores. Viu, Luca Bassani? Qualquer novidade, outro destaque internacional, é só nos chamar aqui no Linha de Frente, tá? Boa noite para você. Vamos então às análises. Vou começar com a jornalista Ellen Brau. Concorda com essa análise do Luca, quando ele diz que a postura do governo brasileiro, não só do Lula, como também do próprio chanceler Mauro Vieira, representa 2 pesos e 2 medidas? 2 guerras que merecem duras críticas, mas com pesos diferentes por questões ideológicas? Sem sombra de dúvidas, Lívia, e a todos que estão nos acompanhando. Esta reunião dos BRICS, ela está sendo cara para o Brasil. Cara no sentido de expor nossas fragilidades em termos de política internacional. O grande conselheiro de política internacional do presidente Lula é Celso Amorim, que deixa claro a simpatia que tem com a Rússia. E aí, não sei se por este motivo, o nosso chanceler menciona ali no final da fala dele: devemos evitar uma escalada na Ucrânia. Mas não é esse o papel que o Brasil vem fazendo na ONU em relação a este conflito, né? É muito claro que a proposta que o Lula defende lá, que foi apresentada a Kiev, é uma proposta que facilita a vida da Rússia, mas não dos ucranianos. O governo brasileiro não fala, por exemplo, sobre reforço de soldados norte-coreanos que estão indo lutar agora do lado da Rússia nesse conflito, né? O governo brasileiro, parece, né? O governo brasileiro silencia em relação à covardia que é você ter invadido um país, a soberania de um país gratuitamente, e a gente silencia sobre isso, mas aí fala alto, fala grosso quando o tema é o conflito Israel e Hamas, que tem que se falar, que é um conflito que tem que ser abordado sim, mas você tem que ter um parâmetro de diplomacia, né? E quando eu digo que essa reunião dos BRICS parece estar sendo cara para o Brasil, é por isso, porque expõe essa nossa incoerência, mas os BRICS estão querendo incluir aí 13 países. Sim. Irã, Belarus, né? Turquia. E aí Lula diz assim, não, mas é que isso é para melhorar a governança e acho que sustentabilidade foi a expressão que ele usou para a inclusão desses países. Que governança existe nesses países que estão querendo entrar no BRICS nesse momento? Está virando um grupo de ditaduras, autocracias, né? Um grupo que pouco tem a corroborar com a democracia e com o republicanismo no mundo. Então, me parece que foi muito mais caro para a gente estar lá do que qualquer outra coisa. Agora, vamos ouvir a nossa economista, porque tem essa questão ideológica que a Ellen destacou, mas também tem questões econômicas muito fortes que ligam esses países que fazem parte do BRICS, que agora são 9, eram 5, agora mais 4, entre eles o Irã, que a Ellen lembrou, e mais 13 agora, mas não como membros permanentes, mas países parceiros que têm direito a participar das discussões. Daqui a pouco eu cito os 13 para você que está nos acompanhando, que tem direito à participação nas discussões, mas não tem direito a veto, a voto significativo. O quanto, na sua opinião, Ariane, os interesses econômicos também ditam essas parcerias no BRICS? Acho que a gente pode começar com a fala do Xi Jinping, né, pressionando o bloco em relação à cooperação financeira, né, que na verdade, assim, a visão econômica sobre o BRICS, por não ser um bloco econômico formal,
mesmo se ele não existisse, se não fosse, né, é quase que teatral essa formação, essas reuniões, porque, de qualquer forma, o comércio entre eles tem que existir, né? Dado a necessidade dos produtos que o Brasil exporta, o tamanho da exportação, a gente praticamente abastece o mundo, né? A China ali como o primeiro, né, o nosso maior parceiro comercial desse bloco todo, uma representatividade muito grande dentro da Rússia também. Então, de qualquer forma, esse comércio vai acontecer com acordos, com grupos formados ou não. Por isso que não tem uma representatividade ainda firmada como bloco econômico. Mas eu acho que essa última cúpula mostrou para a gente que eles estão muito mais agora dando um passo à frente do que a própria reunião de 2023 com a inclusão desses países. É notório que o mundo colocou um holofote em cima dessa expansão do BRICS e isso assusta mesmo, com o Brasil assumindo agora em janeiro, né, a presidência ali do grupo, que dá uma cara como se fosse, né, não sendo anti-ocidental, mas a gente sabe que o peso de voto que a Rússia está tendo junto com a China, essa pressão do Xi Jinping marcou ali como um avanço do BRICS, principalmente nas tratativas do novo sistema financeiro que eles querem implantar. A questão de uma moeda, da unificação, da aceitação das moedas, né, entre eles, acho que dá uma vantagem para a Rússia em relação à Ucrânia, sim, por conta das sanções que a Rússia sofre e que a gente também já consegue mapear a utilização das criptomoedas, que ganhou também muita notoriedade depois dessa invasão da Rússia à Ucrânia, né? E muda, assim, o contexto econômico, por conta que, de qualquer forma, é um financiamento para materiais, né, de fomento dessa guerra e economias crescem de forma escalável num ambiente como esse, né? E agora 2 guerras paralelas, apesar do sentimento do mundo ser de um arrefecimento global, a gente ainda não entrou nessa enseada, não entrou nesse contexto e as propostas colocadas na mesa, por enquanto, pelo grupo, principalmente Rússia e China, né, mostram mais um sentido de fomento dessa guerra, né, e por conta disso, a Ucrânia também, o governo da Ucrânia já se colocou que a proposta feita, né, de encerramento ou de um acordo não vai ser aceito porque dá a entender que é pró-Rússia, né? E os diálogos ali, bem como, né, o Brasil se posicionou na reunião em falas públicas, mostra de fato como bem a Ellen colocou, né? A gente critica, né, Israel, mas se cala em relação à Rússia, né? Todo momento perguntado ou questionado, não houve nenhuma tratativa em relação à intenção. Até mesmo chama a atenção da Rússia, depois fez o que fez, ainda continuar presidindo, né? Sendo que todo o resto do mundo, de alguma forma, baniu, deu sanções, e esses países aceitam essa condição com o tamanho da importância que a Rússia tem dentro desse bloco. Só para deixar claro para quem está acompanhando a gente sobre os integrantes do BRICS, lembrando que foi criado em 2009 com 4 integrantes. Começamos com Brasil, Rússia, China e Índia. Alguns anos depois, meses depois, 2010, a África do Sul passou a integrar também esse grupo. E no ano passado, 2023, nós tivemos 4 novos integrantes. Poderia ser 5, mas a Arábia Saudita ainda não bateu o martelo a respeito disso, mas os 4 que já confirmaram esse ingresso são Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos. Os 13 países parceiros, conforme as informações que nós trouxemos mais cedo, que não têm direito a veto, mas têm como prerrogativa uma participação efetiva desse grupo, são Turquia, Indonésia, Bielorrússia, Cuba e Bolívia, trazendo aqui para a nossa região, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda e Argélia. E aí, um outro ponto importante, Ellen, é que havia uma expectativa de, nessa lista, nós termos pelo menos a Venezuela. E falou-se muito sobre isso desde o início dessa cúpula, mais no começo da semana, de que houve uma atuação não formal do governo brasileiro para que a Venezuela não constasse nessa lista, nem Venezuela, nem Nicarágua. Apesar dessas críticas em relação a esse alinhamento ideológico, como você viu essa sinalização do governo brasileiro?
Eu vi a gente tendo que sair de uma baita saia justa, né? A gente tendo que sair de uma grande saia justa. Quer dizer, é um grupo que você acabou de mencionar e os países que estão tentando entrar em parceria com este grupo. Não tem referência como democracia, não tem referência como gestão, com governabilidade, com absolutamente nada que você possa falar de valores que o Brasil diz compartilhar. E aí, de repente, você, que sempre teve ali um certo apoio e simpatia, mencionou a gestão petista, né? Com Venezuela, não com Nicarágua, mas com Venezuela, se vê numa saia justa, mas é preciso fazer esse contorno. Acredito que esse foi um contorno correto. É um contorno correto, mas foi só para que a gente pudesse sair de uma grande saia justa, em que deixaria ainda mais evidente o caráter anti-ocidental, o caráter pró-Rússia e China que os BRICS têm. E mostra o poder do Brasil no grupo, porque não há interesses por parte de Rússia e China, que são muito fortes no grupo. A exclusão de Venezuela, de Nicarágua, é um problema aqui das Américas, é um problema brasileiro. E aí, por pressão do governo brasileiro, ainda que não formalmente, os países não constam. São 13 países. É uma sinalização muito forte, não? Não, o Brasil tem muito poder nos BRICS, mas veja bem, o Brasil tem muito poder nos BRICS. Sim. O que isso nos traz em termos de diplomacia, o que isso nos traz em termos de economia, porque o argumento do governo é esse, não, mas a gente está conseguindo comprar fertilizantes mais baratos da Rússia porque a gente não se pôs... Vamos combinar? De qualquer forma. Vamos combinar, assim, o que isso efetivamente prático nos traz em termos de economia, de país, de referência mundial. Porque você ter força nos BRICS, sim, o país tem, mas é o que a gente está evidenciando aqui. Quem são os países que lá estão? A que interesses eles estão respondendo? É interesse nosso ser colocado como um poderio neste grupo? Me parece muito estranha essa aposta. Muito. Fertilizantes, que a Ellen levantou, e a questão do petróleo também. A gente vê que esses países que integraram o grupo mais recentemente, no ano passado, têm uma força muito grande na produção de petróleo também. O que significa para o Brasil estar num grupo onde esses países com força produtiva de petróleo também estão? Tirando a Arábia Saudita, que não confirmou ainda, né? Exatamente, que já vem... Fugindo, digamos assim. Já faz um certo tempo desse convite, dessa tentativa de inclusão. E, recentemente, acho que o grande medo da retaliação de Israel em cima do Irã é, de fato, petróleo. A gente teve um noticiário muito bagunçado, o mercado brasileiro que vem sofrendo muito com as comunicações erradas, por governo, falta de alinhamento com autarquias de políticas econômicas aqui no Brasil. Quando entra o assunto exterior, a gente sofre ainda mais por ser um país emergente e ter um cenário sensível a exterior. A gente depende do que acontece nas economias desenvolvidas. Não só a gente, mas todos os países envolvidos do BRICS também depende, Porque, ainda assim, o que eles estão fazendo agora é uma junção de poderes. Eles estão tentando se unir para tentar fazer essa concorrência, Economicamente, não só em relação à balança comercial, exportação, que o Brasil, para o que representa do BRICS para o Brasil, é 102,2 bilhões de reais sobre a totalidade, sendo 69% só de exportação. Então, é um saldo positivo e por isso que tem um peso muito grande. Mas eu volto a dizer, se não existisse essa formalidade, na verdade não é uma formalidade, eles estão tentando, estão empurrando para isso. Até o Putin levantou, enaltecendo na reunião que a nova forma, a nova ordem global se colocou nesses termos exatamente pela representatividade. Eles estão só com o atual 9 países, são 42% da população mundial que eles representam. Mas eles precisam muito mais para brigar. 42%. Mas é uma parcela significativa. Significa 30% do território do planeta, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. Então, já estão muito grandes, Com a entrada agora a totalidade dos 13 países, a gente aumenta esses números, mas o comércio entre eles, Lívia,
A gente, como a Ellen falou, não vai ter muita mudança econômica. A gente vai continuar vendo esses mesmos números. Como sem grupo, as relações existiriam? Existiriam pela necessidade que a gente tem deles, né? A gente gosta de dizer que o Brasil alimenta o resto do mundo, a China principalmente, né? Depende muito. E a gente utiliza, então, a parte... né, essa questão do agro, né, que a gente acaba importando muito, exatamente pelo tamanho do que o Brasil, né, o território brasileiro tem capacidade de produção. A gente peca também bastante em tecnologia, então esse acordo com a China, né, que aí lidera agora os mercados, essa mudança econômica dos últimos anos, né, e dominou ali o mercado de tecnologia, telecomunicação é um mercado forte entre Brasil e China também, né? Então, veja que todos os pontos aqui, né, a parte química, de forma geral, né, que entra o Irã com bastante força também nessa ordem, mas tudo muito alinhado. Eu acho que essa corrida pela expansão do BRICS tem esse assunto específico, né? Eu acho que se a gente não tivesse a guerra na conta, não estaria tendo uma tensão e uma tentativa de avanço do BRICS, como foi nos últimos anos. Eu preciso mudar de assunto, mas eu quero mais um questionamento para cada uma de vocês, mas rapidinho para a gente tocar para a próxima pauta. Ellen, li muito nesses últimos dias de que esse ingresso de 13 países, embora não de forma ostensiva no grupo, é uma maneira de Putin mostrar que ele não está isolado pelo Ocidente, como tem se tentado fazer, e justamente nos últimos 2 anos, por causa da guerra contra a Ucrânia, começando pela invasão russa ao território ucraniano. Há força nessa tentativa dele de reunir mais países? O que significa para o Ocidente ver um grupo como esse ampliado? Ameaça, de alguma forma, essa tentativa do Ocidente de pressionar, de estrangular a economia russa, por exemplo, ou não? É só ideológico mesmo? Não. De fato, hoje os BRICS, como estão, servem ao Putin e servem a Xi Jinping. É isso, é um poderio, uma demonstração de poderio deles. Agora, Putin procurando outros países a se aliar. Quem são os outros países? A gente acabou de dizer quem são esses outros países que eles estão procurando para se aliar. Isso só reforça em que lugar do mundo a Rússia está. Então, assim... Não vai mexer no tipo de sanção que o mundo dá à Rússia, não vai afetar esse tipo de questão. É muito mais um alinhamento, uma demonstração de alinhamento ideológico, estratégico da Rússia, com países que se alinham com ela em vários sentidos, né? Mas deixa muito mais claro onde o mundo está dividido. Quer dizer, existe um lado, um bloco que pensa em democracia, que pensa em valores republicanos, e outro que está muito mais alinhado com valores ditatoriais e com menos respeito às normas que existem na diplomacia mundial. É isso. Ariane, para a gente fechar rapidinho também um outro ponto, a gente estava mostrando muito nas imagens aí que estavam circulando enquanto a gente analisava os assuntos, a ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje preside o Banco do BRICS, o Banco do Desenvolvimento, até julho do ano que vem, se não me engano, e houve uma sinalização pública de Putin que teria o direito de designar o próximo presidente, uma sinalização de que ele abre o caminho para que o Brasil mantenha Dilma Rousseff à frente desse banco. O que significa economicamente isso para a gente? Faz alguma diferença? A minha leitura é que, como o Brasil tem esse ponto de inflexão ali dentro ainda, né, se colocando para não tornar a imagem do BRICS como contra o Ocidente, né, o Brasil está fazendo esse pêndulo aí entre as ideologias, enfim, do grupo. E ele tem acho que o Putin sinalizar é meio que dar um espaço a mais para o Brasil para se juntar, até porque o poder de decisão do Brasil a partir de janeiro do ano que vem fica maior. Então, eu acredito que seja de forma estratégica do Putin para trazer mais o Brasil para o seu lado, né? Dado que, como você disse no início, Putin e Xi Jinping queriam a Venezuela. Quem não quis foi o Brasil. Né? Então, tem interesses ali que aí eles ainda não conseguem essa tratativa aqui com o Brasil. Então, dar maior espaço, né? É como se estivesse dando um argumento de troca, assim, olha, eu te dei espaço e agora a gente precisa discutir coisas que ficaram, né, nas últimas reuniões. Acho que a leitura deve ser essa. Boa.